Olá, boa noite para você. O Ponta Verde Notícias começa agora. Veja os destaques de hoje. Morte de trabalhador após descarga elétrica em Arapiraca acende alerta para os cuidados com obras perto de fiação. A proximidade da rede, porque o risco de acidente ele pode ser grave. Ele pode ser fatal, como no caso de Arapiraca, com um dos profissionais. Marcha dos prefeitos discute perdas financeiras nos municípios. Um outro assunto que também está sendo debatido aqui em Brasília é a questão do fundo de participação dos municípios. Os prefeitos querem uma porcentagem maior para conseguir prestar serviços como saúde, educação e segurança pública. E os desafios enfrentados pelos maceioenses para se locomover pela cidade. De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica IPEA, 85% da população brasileira vive nos centros urbanos. Por isso, se faz necessário debater esse tema. Seu resumo dos fatos mais importantes desta terça-feira, 28 de março, já está no ar. A gente abre o PVN com um alerta para o risco da realização de obras perto da rede elétrica. Qualquer descuido pode ser fatal. Se você vai construir ou reformar, é preciso ficar atento aos riscos de choque elétrico durante a execução da obra, que inclusive pode levar à morte. Saiba algumas regras necessárias para evitar acidentes. Todo cliente que possui um imóvel que tem a proximidade da rede, ele tem que fazer um contato através das nossas agências de atendimento para pedir um projeto de relocação da rede ou uma avaliação dessa rede. 3 são as opções. A gente pode relocar essa rede, afastar essa rede ou mesmo fazer um processo de cobertura com material adequado. São os equipamentos de proteção coletiva e individual. Em Arapiraca, um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após sofrerem uma descarga elétrica. Este militar do Corpo de Bombeiros alerta sobre os cuidados. O ideal é que sempre que se for trabalhar com energia elétrica dentro da sua própria residência, né, então você primeiro desligue os disjuntores relativos à área ou equipamento que você vai manusear. E caso você não tenha essa familiaridade com aquele equipamento elétrico, realmente, se for fazer algum tipo de manutenção, que chame realmente um técnico. Antes de qualquer execução de obras que estejam próximas à fiação, é necessário informar a Equatorial para os devidos cuidados. O contato de estruturas metálicas é perigosíssimo, não só pela estrutura em si, até o manuseio, vergalhões, cabos de rolo de pintura. Então, todo trabalhador ele tem que tomar muito cuidado com a proximidade da rede, porque o risco de acidente ele pode ser grave. Ele pode ser fatal, como no caso de Arapiraca, com um dos profissionais. Muitas vezes as pessoas se deixam levar pela emoção, né? Então elas querem ter aquele afã de ajudar aquela pessoa, mas ela pode terminar sendo mais uma vítima. Então, presenciou qualquer acidente com choque elétrico, então o ideal é que se acione os órgãos competentes, como o Corpo de Bombeiros e a Equatorial. Só reforçando, antes de qualquer obra perto da rede elétrica, entre em contato com a Equatorial pelo 0800 082 0196. O jovem de 19 anos preso em flagrante pela morte de um idoso em União dos Palmares confessou o crime e já está solto. Italine Marques tem os detalhes. Boa noite, Ita. Oi, Estela, boa noite para você, boa noite a todos que estão conosco no Ponta Verde Notícias. Olha, a gente acompanhou toda essa história, né, aqui no telejornal, primeiro falando das buscas à procura desse idoso e o corpo dele foi encontrado enterrado em uma cova rasa, numa região de serra, em União dos Palmares. Logo em seguida, o acusado de cometer esse crime, o nome dele é Manuel de Lima Timóteo, de 19 anos, ele foi preso em flagrante e ele confessou à polícia, disse que fez uma encanação na propriedade desse idoso que fica nessa região de serra, em União dos Palmares, para furtar água.
e esse idoso acabou descobrindo essa encanação, que popularmente a gente chama como T, e foi lá para desfazer. E aí, nesse momento, os dois se encontraram, havia um terceiro rapaz também identificado como Davi, e aí o Davi e o Manuel assassinaram este homem de 60 anos com 3 tiros e o enterraram ali em uma cova rasa. Segundo o Manuel, o Davi fugiu com a moto do idoso, inclusive ele permanece foragido. Quem tiver informações pode ajudar o trabalho da polícia ligando para o Disque Denúncia 181 ou para a Polícia Militar, o 190, e o Manuel disse que foi para casa, confessou o crime à esposa e naquela noite ele foi dormir na casa da mãe e foi nesse endereço onde ele foi preso pela polícia. No último sábado, Estela, ele passou pela audiência de custódia e foi liberado para responder em liberdade pelo crime de homicídio e ocultação de cadáver. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Italine. O homem acusado de matar um cobrador de transporte alternativo por causa da diferença de R$1 no valor da passagem foi condenado. Thalita Sabrina tem as informações. Olá, Estela, e para todo mundo que acompanha o Ponta Verde Notícias desta terça-feira. Estela, esse crime aconteceu em 2007, a vítima foi o Pedro Henrique Albuquerque. Ele foi morto pelo réu, que agora foi condenado pelo crime por causa de R$1. Isso porque ambos trabalhavam no transporte coletivo clandestino que fazia o trajeto entre Maceió e Campo Alegre. E aí o transporte clandestino em que a vítima, o Pedro Henrique, trabalhava estaria cobrando R$1 a menos do que o transporte clandestino em que o réu condenado agora pela Justiça, o Severino da Silva, trabalhava. Severino da Silva, então, teria ido até o réu e efetuado disparos de arma de fogo. Na época, a defesa chegou a alegar legítima defesa, mas o MP entendeu que no momento em que o crime aconteceu, apenas o Severino da Silva estava com arma de fogo. Ele foi condenado a mais de 23 anos de prisão. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Thalita. Agora eu tenho uma dica para você. Veja esse recado da Nacional G3. Você que está endividado devendo carro ou cartão, conheça o planejamento financeiro da Nacional G3. A Nacional G3 é uma empresa especializada em negociações de dívidas bancárias. Planejamento financeiro com uma parcela que cabe no seu bolso. Tudo isso para te ajudar a regularizar sua situação junto aos bancos. A Nacional G3 não cobra valores à vista. E aí, tá esperando o quê? Agende agora mesmo seu horário sem compromisso e venha conhecer de perto os benefícios que só a Nacional G3 tem para te proporcionar. Ligue agora, 0800 888 3211. Viu aí? A parcela do veículo atrasou, o cartão estourou, a Nacional G3 resolve para você. Saia do sufoco e negocie suas dívidas. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Ligue 0800 888 3211. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a invasão de torcedores do CSA ao hotel em que o time azulino estava hospedado em Arapiraca. Ainda repercute negativamente o vídeo de torcedores depredando um restaurante de um hotel e ameaçando jogadores e a comissão técnica do CSA em Arapiraca. O caso aconteceu no final de semana, após o time azulino perder nos pênaltis para o Asa nas semifinais da Copa Lagoas. Nas imagens é possível ver o grupo chegando. O primeiro quebra a porta de vidro e todos invadem o hotel. Eles intimidam a equipe do CSA, mas ninguém reage. Um dos torcedores ainda quebra uma cadeira. Em relação a esse vídeo, a Polícia Civil confirmou que instaurou um inquérito policial para apurar o caso. A Delegacia Regional de Arapiraca, que está responsável pelas investigações, espera em breve identificar e localizar esses torcedores para ouvi-los e indiciá-los. Após intimidar toda a equipe do CSA, os 7 homens fugiram do local deixando rastro de destruição.
O próprio vídeo, o depoimento das testemunhas, das vítimas e denúncias anônimas serão utilizadas para tentar chegar até o grupo. Em relação ao vídeo veiculado nas redes sociais, informo que será instaurado um inquérito policial para melhor instruir uma ação penal, como também a identificação da autoria deste crime, Após a identificação dos responsáveis, será remetido ao Ministério Público para que assim possa oferecer uma denúncia e assim os autores responder pelo crime de dano qualificado, que preliminarmente é o que se demonstra ter ocorrido, e que possam ser responsabilizados e esses tipos de condutas serem punidas no rigor da lei. Em relação aos prejuízos do restaurante, após contato do site IED Arapiraca, o jurídico do hotel disse que iria registrar o boletim de ocorrência e que a diretoria do CSA se prontificou em ressarcir os danos materiais. No próximo bloco, o Brasil registra 23º ataque à escola em 21 anos. Especialistas fazem um alerta sobre esse dado tão preocupante. É daqui a pouco, aqui no PVN. Estamos de volta com o PVN. Centenas de prefeitos se reuniram em Brasília para pressionar o governo e o Congresso para que revejam decisões que afetaram a arrecadação dos municípios. Nossa correspondente Fernanda Martinelli traz todas as informações. Oi, Estela, boa noite a você, boa noite a todos. A marcha dos prefeitos está acontecendo desde a manhã de hoje aqui no Centro Internacional de Convenções do Brasil e está reunindo integrantes de todo o país, prefeitos, vereadores e secretários municipais para tratar sobre as questões municipalistas. Uma das principais questões é a reforma tributária, que está sendo analisada aqui no Congresso Nacional e também está sendo debatida aqui entre os prefeitos. O foco é tratar sobre o ISS, o Imposto sobre Serviços, e sobre a possibilidade da criação do Imposto de Valor Agregado, o IVA. Esse IVA teria como efeito a arrecadação por parte da União e depois uma distribuição para estados e municípios. Os prefeitos temem que essa distribuição não aconteça de forma justa e, com isso, aconteça uma má prestação de serviços pelas prefeituras municipais. Um outro assunto que também está sendo debatido aqui em Brasília é a questão do fundo de participação dos municípios. Os prefeitos querem uma porcentagem maior para conseguir prestar serviços como saúde, educação e segurança pública. Essa semana foi anunciado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Rui Falcão, de que a CCJ vai analisar um projeto que determina uma prorrogação no prazo de renegociação das dívidas dos municípios com a União. Esse prazo deve ser prorrogado em mais 240 meses e a expectativa é de que, com a aprovação na CCJ, o projeto, que está paralisado desde 2019, siga para a análise do plenário Ulisses Guimarães na Câmara dos Deputados. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda. Gente, a Páscoa Encantada do Maceió Shopping começou e tem diversas atrações especiais. Espaço instagramável, Toca do Coelho com oficinas e espetáculos, Páscoa Mágica, Colorê, missa e muito mais. Uma programação completa para toda a família. Venha se divertir na Páscoa Encantada do Maceió Shopping até o dia 9 de abril. Maceió Shopping, para a magia acontecer. Ontem o Brasil ficou chocado com o ataque de um adolescente a uma escola em São Paulo que matou uma professora. Esse foi o 23º episódio do tipo registrado no país nos últimos 21 anos. Especialistas apontam para a necessidade da rede de ensino aprimorar a capacidade de mediar conflitos entre alunos e identificar comportamentos fora dos padrões. Aconteceu de novo. Ao ver essas imagens, Dona Sandra reviveu um passado doloroso. Eu me senti na cena do que eu vivi. Há 4 anos atrás eu voltei hoje. Ela é mãe de José Vitor, uma das vítimas do massacre de Suzano em março de 2019 na Grande São Paulo. O menino foi atingido com uma machadada no ombro no momento em que tentava fugir de um ataque à escola.
A sensação como abriu um buraco e você entrou dentro. Você não pensa em mais nada. A sensação é essa, que o mundo acabou ali para você. Porque você manda seu filho para um lugar seguro, achando que ele está seguro, porém não estava. Crimes como esse têm acontecido com mais frequência aqui no Brasil. Em 2011, um ex-aluno invadiu uma escola em Realengo, no Rio de Janeiro. Matou 11 estudantes e acabou morto pela polícia. Em setembro de 2022, um adolescente de 14 anos atirou contra estudantes e matou a facadas uma aluna na cidade de Barreiras, na Bahia. A vítima tinha 19 anos e era cadeirante. 2 meses depois, 3 pessoas morreram e 11 ficaram feridas em 2 ataques a 2 escolas de Aracruz, no Espírito Santo. Ao todo, o Brasil registrou 23 ataques do tipo nos últimos 21 anos, uma média de 1 a cada 12 meses. Ao todo, morreram 24 alunos, 5 professoras e 2 profissionais de educação. 5 atiradores também perderam a vida. Para esse pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e ex-secretário de Educação de São Paulo, as escolas precisam identificar mais cedo comportamentos fora do padrão dos estudantes. Isso manifesta, de um lado, que a sociedade se brutalizou e, de outro, que esta violência chega à escola e a escola não está conseguindo, de alguma forma, mediar conflitos que levam a casos como esse que aconteceu hoje. Mas o que vem motivando adolescentes a cometer esse tipo de crime? Para psicólogos e psiquiatras, o bullying é um fator determinante. Tanto quem sofre a violência como quem pratica pode ter um problema de saúde mental. Mas não é só isso. Certamente o ambiente de mídia social, internet e grupos que ficam reverberando algumas informações, né? Eles reforçam um comportamento desviante. Isso é amplificado e ganha sentido em determinadas comunidades. O acesso inadequado aos serviços de mobilidade urbana tem grande impacto na qualidade de vida das pessoas. Nossa equipe de reportagem foi às ruas saber o que a população de Maceió acha sobre a mobilidade na nossa capital. A Genilda tem limitação motora, depende de muletas para andar. Para sair de casa é sempre uma luta. Tem os buracos, calçada alta, é muito difícil. Principalmente quem tem comorbidade como eu, quem é cadeirante, né? Não é fácil, não é fácil. Mobilidade urbana é definida como a capacidade de deslocamento de pessoas dentro do espaço urbano. Mas o que se vê, de fato, nas ruas de cidades como a capital alagoana Maceió é um problema crônico. Andar com as calçadas do jeito que está, os carros passando e molhando a gente. É isso que acontece. O transporte público está cada vez pior. É um transporte quebrado, é um transporte que não presta, anda atrasado, uma passagem cara. Por outro lado, tem também os motoristas e motociclistas, que quando pegam essa avenida aqui, a temida Fernandes Lima, já sabem, dependendo do horário, é sinal de dor de cabeça na certa. Já quem opta pela bicicleta como meio de transporte, também não consegue fugir dos problemas, entre eles a insegurança. A respeito dos veículos e principalmente os ônibus, realmente não respeita o ciclista. Falar de mobilidade urbana é ir muito além do deslocamento. Isso porque impacta diretamente na produtividade econômica e na qualidade de vida das pessoas. De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica IPEA, 85% da população brasileira vive nos centros urbanos. Por isso, se faz necessário debater esse tema. A gente tem que voltar para usar o automóvel com mais inteligência, utilizar o transporte motorizado com mais inteligência. A gente tem que investir mais na mobilidade ativa, né? Priorizar o transporte público, o transporte coletivo, priorizar áreas de caminhada e de ciclo de deslocamentos. A gente tem que aproximar as atividades e fazer com que as pessoas reduzam o uso do automóvel para que a gente tenha mais qualidade na mobilidade e mais resultados. O que a gente tem feito não é planejar o futuro, o que a gente tem feito é consertar situações passadas e situações correntes. É verdade. O Ponta Verde Notícias fica por aqui. Gratidão pela sua companhia mais uma vez. Tenha uma ótima noite e nos vemos novamente amanhã.
Vem aí o SBT Brasil. Tchau, tchau.